penso que esse Deus te ama. E Ele está cuidando de tudo. Eu vou dizer de novo, eu penso que esse Deus te ama, me ama, ama a tua casa, ama a tua família, ama os seus, ama teus sonhos, e Ele está disposto a trazer à existência um ciclo completo, uma obra completa. Algumas árvores, elas crescem, e elas vão dar fruto no final da vida. O que você está falando? Querido, tem algumas que nascem, daqui a pouco pequenininha já está dando fruto. Eu tinha um pé de jabuticaba na minha casa, quando eu morava aqui no Botânico. Morei 11 anos lá. E durante esses 11 anos, logo no começo eu plantei esse pé de jabuticaba. Querido, ele cresceu, mas cresceu. E ficou, parecia um eucalipto. Mas não dava um fruto. Um dia eu disse, eu vou tirar você. Porque a minha expectativa sempre foi de ter você dando fruto. Até que alguém me falou, não, jabuticaba precisa de muita água. Põe lá um esterco, põe água. E depois de muito tempo, não é que deu uma jabuticaba lá? Mas estava lá no alto, eu não alcancei. Mas dizer que não deu fruto, deu. Mas por que alguns nascem já dá fruto? Ai, querido, isso é com Deus, viu? Eu sei, amado, que você vai dar fruto. No tempo certo, na hora certa. E será saboroso, querido. O que Deus está fazendo na tua vida é para que você vá e dê muito fruto. Você não foi cortado, você não foi lançado no fogo. Deus te deu oportunidade, te colocou na videira de novo. E é para que você dê fruto. Por mim eu tinha cortado aquele eucalipto, jabuticaba. Nós estamos vivendo um ciclo novo. No culto de 2 semanas atrás, eu falei para você, querido, a respeito de um reino. Que no Antigo Testamento muitos profetas anunciavam. Você vai ler o Antigo Testamento e você vai encontrar em vários momentos profetas falando de um reino que viria. O derradeiro profeta que falou desse reino que viria se chamou João Batista. Foi o último. E naquele culto bendito, porque eu saí daqui, querido, nas nuvens. O Senhor nos falou desse profeta que anunciou, dizendo para os homens que estavam na terra naquela dispensação: arrependei-vos, porque o reino de Deus vem. E ele dizia a todos: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está vindo. Interessante, querido, que ele anunciou, mas não viveu essa dispensação. Porque a Bíblia diz que ele veio para ser um anunciador do reino, e não para viver. O Cristo, quando vai falar de João Batista, diz o quê? Entre todos os profetas, o maior foi João Batista. Olha que coisa poderosa, amado. Preste atenção. O Cristo falando a respeito do João Batista, ele diz: de todos os profetas que houveram, o maior foi João Batista. Mas ele continua dizendo: mas entre aqueles que vai viver nesse reino que vem, o menor vai ser maior que ele. Eu disse para a igreja, parece que no momento Deus dá e depois tira, né? Não, querido. Ele disse que dessa dispensação, onde o reino não está manifesto na terra ainda, nessa dispensação, o maior dos profetas foi João Batista. A partir dessa dispensação de um reino manifesto, o menor que viver a realidade desse reino, o menor vai ser maior que João Batista. O próprio João Batista concordou com isso, e ele disse: como eu gostaria de viver esse reino. Como eu gostaria de viver essa dispensação desse reino que vem sobre a terra. Ele anunciou, mas ele sabia: eu não vou viver. E como eu gostaria de viver essa dispensação. Qual dispensação? Do reino de Deus dominando sobre tudo. Porque até então o reino de Deus estava no céu. Ele estava sendo anunciado na terra.
até que esse reino de fato se manifestou. Jesus está reunido com seus discípulos e ele diz assim: entre os que estão aqui, alguns não vão morrer sem ver o reino manifesto. Ele diz para aqueles discípulos, eles ficaram muito entusiasmados, eles ficaram muito felizes, embora, querido, de verdade, eles não compreenderam o que era o reino. Mas ele diz: alguns que estão aqui comigo não vão morrer até que vejam o reino manifesto. Mas o que é esse reino? Nós estamos falando essa linguagem de reino. Nós estamos colocando frases no altar, dizendo: o meu coração é do rei. Então o governo é monarquia. Quem cuida de mim? O rei. Quem está sobre a minha vida? O reino. Porque a sede desse reino é o céu, e ele está no céu. O Pai está no céu, o Rei está no céu. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está onde? No céu. Mas ele disse: o reino vai se manifestar na terra. Se você buscar, querido, no original, no grego, porque é importante, viu, amado, você que gosta talvez de escritura, de entendimento, às vezes você buscar o original, porque o original, na tradução, se perde um pouco o sentido. Eu não estou falando que a Bíblia está mudada, não, nada disso. Mas no original, às vezes você tem uma essência maior e você consegue compreender o que a palavra realmente está querendo dizer. E no original, no grego, essa palavra reino, ela está diretamente ligada a domínio. Diga domínio. O que reino quer dizer? Diga domínio. Também está diretamente ligada a governo. O reino é o governo. É o que manda. Ligado também a poder. São todas palavras entrelaçadas. Quando você pensa em reino, você pensa em governo, você pensa em domínio e você pensa em poder. Diga domínio, governo, poder. O reino de Deus é o que? Domínio, governo, poder. Diga, o reino de Deus é domínio, é governo, é poder. Amém, querido? Mais uma vez, até que entre no teu coração. O reino de Deus é domínio, governo, poder. Aleluia. Digno. E esse reino, ele também tem nome. Esse poder, ele não se manifesta a não ser através de uma pessoa. A Bíblia diz que o reino de Deus, manifesto na terra, ele é uma pessoa. O Espírito Santo. Eu vou dizer novamente para você, querido, para que você compreenda o início dessa mensagem. Porque se você está inserido num reino, você precisa saber de fato o que é esse reino. Porque quando nós falamos reino de Deus, de domínio, de governo, de poder, se manifesta entre nós, é o mesmo que você dissesse: Espírito Santo se manifesta no meio da tua igreja. Não há um governo, não há um domínio e não há poder se este Espírito não se manifestar. O Espírito Santo de Deus. Eu quero te levar para um texto, querido, em 2 Coríntios, no capítulo de número 3. Abra lá. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo de número 3.
Você encontrou? 2 Coríntios, capítulo de número 3, o verso é o de número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Querido, isso é maravilhoso. Essa palavra você deveria grifar, trazer para a tua existência, ser uma palavra viva dentro de você. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Nessa viagem que fizemos, nós chegamos na Inglaterra, ficamos um pouco na igreja, a nossa igreja em Crawley. Dali nós saímos, fomos até a Itália, voltamos para a Inglaterra, da Inglaterra fomos para a Turquia, sempre numa obra missionária, fazendo culto todos os dias, nos locais onde se permitiu fazer nas igrejas, sim, nos locais onde havia perseguição, fazíamos nas casas. Mas quando chegamos na Ásia, algo jamais vivido por mim aconteceu. Porque nós chegamos, querido, num país, além de fechado, além do Islã comandar tudo naquele lugar, a esfera espiritual em que nós sentimos ali foi terrível. Eu me lembro que nós chegamos, e o único documento em que nós tínhamos em mãos, válido para aquele país, era o passaporte. E quando nós chegamos no hotel, diferente das outras nações, ali na Ásia eles retiveram o passaporte. E quando nós pisamos ali, e essas coisas começaram a acontecer, o ambiente que havia entre eu, o pastor Anderson e o diácono Daniel, que era sempre um ambiente muito bom, de tranquilidade, de buscar o Senhor, de estar na presença dEle em tudo que nós íamos fazer. Ali eu me encontrei calado, fechado, uma coisa dentro de mim que não dava para explicar até então. Eu olhava para o Daniel, a mesma coisa, o mesmo semblante, e a vida do pastor Anderson também. Eu não sei o que se passou dentro deles, embora eu imagine que era a mesma coisa que se passava dentro de mim. Uma opressão tamanha, gigante. Nós saímos dali do hotel e nós fomos almoçar, nós chegamos quase na hora do almoço. Nós fomos num lugar, querido, que era uma gruta, onde nós descíamos, praticamente uma gruta. Nós descíamos uma escada, na porta tinha um feiticeiro, que cada pessoa que passava, ele pegava uma erva, ele queimava no fogo, ele dizia lá as palavras dele. Chegamos, sentamos na mesa, e quando eu olhei para o teto, havia nos 4 cantos a imagem dos profetas que eles creem lá, todos eles olhando de cima para baixo, na mesa em que nós estávamos. E por um momento, eu comecei a sentir os mesmos sintomas que eu senti na depressão que eu tive quando eu tinha 40 anos, há 3 anos atrás. A minha mente, ela ficou muito confusa naquele momento. Eu me lembro que o meu corpo começou a formigar novamente. Os mesmos sintomas que eu senti na depressão, eles voltaram naquele momento. A dor na cervical, os rins, os 2, meio que gritando de dor. Mas não era uma dor natural. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar a você, mas era algo que o meu corpo humano, que é a parte mais fraca da nossa vida, ele começou a gritar, aquele tamanho, aquela opressão. E por um momento eu senti que havia um exército observando tudo que nós fazíamos. E depois nós ficamos sabendo que realmente nós estávamos sendo vigiados pelo país. Eles queriam saber o
que nós vamos fazer lá. Eu fui debaixo de um decreto, viu, querido? Eu fui debaixo de um decreto. Eu não fui a passeio. E eu penso que o principado do reino da Pérsia, porque lá onde nós fomos, é o principado, a sede desse governo, que trabalha principalmente a esfera da mente. Porque lá, querido, o índice de suicídio é gigantesco. O índice de pessoas depressivas é gigantesco. É um principado, querido, que trabalha na mente. É o principado que Daniel, quando o anjo vem, nos 21 dias de jejum de Daniel, que ele escreve no livro, e o anjo diz o que para Daniel? Desde o primeiro dia, eu vim para ter com você, para trazer essa palavra. Mas o príncipe do reino da Pérsia combateu. E Deus deu ordem a Miguel para que viesse e lutasse contra ele. Então eu vim para te trazer a palavra. Então é um principado, querido, gigante. E era esse principado que tentava oprimir naquele momento. Mas foi quando eu ouvi em alto e bom som, querido, e Deus sabe o quanto é verdade, o Senhor dizendo no meu coração, na minha mente, entrou dentro de mim, Ele disse: onde o meu espírito está, ali há liberdade. Querido, quando ele disse aquilo, eu trouxe para dentro de mim, eu disse: Senhor. Então o Senhor quer dizer que onde eu estiver e o teu espírito estiver comigo, porque eu sei que o Senhor está aqui falando comigo, por mais que haja toda essa trama, por mais que o inimigo acampe ao derredor, ele não pode me tocar. E ele disse: é isso mesmo. Você pode até sentir no teu corpo o efeito de uma batalha que está acontecendo à sua volta, mas tocar em você, eles não vão tocar. Prender você, não vão prender. Você vai voltar para o Brasil. Porque até então, na minha mente vinha um sentimento de que talvez nós ficássemos presos, porque é isso que o inimigo soprava. Você não vai sair mais daqui, você não volta mais. E aquele pensamento, querido, por um momento começou a vir. Até que na infinita misericórdia de um Deus que é comigo, de um Deus que é com você, querido, quando você mais precisa, a palavra de Deus diz que você pode chegar numa encruzilhada, você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ah, querido, isso foi vivido. Isso foi trazido à existência dentro deste versículo, desta palavra. E eu tinha certeza que diante de tudo aquilo que o inimigo havia preparado, o Senhor ia trazer um banquete. Se você me perguntar os lugares que nós fomos no Irã, na Ásia, os melhores lugares, nós recebemos honra de tudo quanto é lugar lá. Teve 2 diretores da maior montadora de automóveis da Ásia. Deixaram lá seu trabalho para ir receber a gente, para tirar foto do nosso lado. Eu falei: estou me achando. Quer tirar foto comigo? Então vamos tirar. Eu não sabia por quê. A verdade é, querido, que Deus, Ele foi preparando pessoas para estarem na nossa volta, influentes, para que ninguém pudesse de verdade obstruir, querido, aquilo que nós fomos de fato fazer. Não era foto com o pastor Ricardo, é claro que eu estou brincando. Porque quando nós íamos para aquelas casas, reuniões 7, 6, na maior 10 pessoas, nós víamos aqueles homens chorando, querido, de molhar suas camisas, do tanto que eles choravam, buscando a presença de Deus. Foram 6 dias de êxtase na presença do nosso Deus. Mas o que poderia acontecer? E se alguém entrasse lá e visse? Poderia ser preso, sentenciado à morte. Olha que realidade diferente. Mas onde o Espírito de Deus está,
ali a liberdade. Onde o reino de Deus está, Ele determina até onde vai o seu domínio. E o domínio do reino é sobre tudo. Se o reino de Deus habita com você, Ele vai determinar, até aqui você vai poder sentir, até aqui você vai sentir os efeitos desse combate, dessa luta. Mas tocar em você, não vai tocar. Eu não estou falando, querido, de não sentir o efeito de uma luta. Eu não estou falando, querido, de não sentir a preocupação, às vezes, de uma batalha, de algo que você está vivendo. Mas, querido, vem para a realidade do Espírito. Porque onde o Espírito de Deus habita, ali a liberdade. E você vai vencer. E você vai vencer. E você vai vencer em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, você já venceu, querido, em nome de Jesus. Mas o que é que traz esse reino, esse poder, esse domínio, esse governo de fato, pastor? O Espírito Santo. E pasme você, querido. Embora ele seja esse poder, esse domínio na terra, há homens que não o querem. É isso. Há homens que não querem a presença do Espírito Santo. Há pessoas que não querem. Há pessoas que dizem, adore o Pai. E eu estou falando da própria igreja. Às vezes eles dizem, adore o Pai. E no máximo, adore o Filho. Porque a glória do Pai está sobre o Filho. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa. O Espírito Santo é lá, de Pentecoste. Foi aquele movimento lá que aconteceu. E não vai acontecer mais. Há igrejas que estão ensinando que o Espírito Santo não deve ser adorado. Eu vou dizer de novo, querido. Há igrejas que estão dizendo que o Espírito Santo não deve ser adorado. Aliás, nem convidado. E nesses anos todos, querido, caminhando no Evangelho, eu tenho visto, querido, que na verdade isso é a justificativa para a falta de poder e experiência com o Espírito Santo. Quando os homens não possuem experiências com o Espírito Santo, quando os homens não têm intimidade com o Espírito Santo, quando eles não vivem uma experiência de verdade, mais do que letra, eles justificam dizendo, deixa o Espírito Santo do lado. Eles chegam até a dizer, vamos bater aqui, ó, porque o que importa é palavra. Olha, querido, eu não, de verdade, nós somos uma igreja de palavra. Amém? E eu não estou aqui de forma alguma, querido, negando a palavra, de forma alguma. Ó, não acabei de dizer para você que terça-feira tem escada da fé, para dizer para aqueles que estão chegando que nós precisamos olhar para a palavra, para ter um mesmo pensamento, para ter uma unidade em Cristo. Querido, só se torna membro da comunidade Filadélfia passando por um discipulado de palavra, de ensinamento. Então, de forma alguma, eu estou negando a palavra. Mas dizer, querido, que a letra é maior do que o Deus da palavra, não é. O Deus da palavra é maior que o livro. Eu vou dizer de novo, o Deus da palavra é maior que o livro. Querido, o Deus da palavra é maior que o livro. Diga para o teu irmão, o Deus da palavra é maior que o livro. Se nós vamos falar de reino, nós precisamos falar do Espírito Santo. Se nós vamos falar como igreja de reino de Deus, nós precisamos falar do... Abra em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios capítulo 4. Ai, Espírito Santo, Tu é tudo que nós precisamos.
1 Coríntios capítulo 4. Aleluia. Você encontrou? Vá para o verso 20. Porque o reino de Deus, ele não consiste em, mas em algumas traduções está virtude. E no original, no grego está escrito, porque o reino de Deus, ele não consiste em logos, significa palavra, mas ele é poder, ele é dunamis. O reino de Deus, ele se manifesta em palavras? Não, ele se manifesta em poder. Por isso, queridos, se nós dissermos que o reino de Deus está sobre a nossa vida, querido, em nome de Jesus, você precisa viver uma vida mais do que palavra, uma vida de experiência, vida de poder. Amém, querido? Eu vou dizer novamente, mais do que palavra, uma vida de poder, uma vida de dunamis. A palavra dinamite, ela tem origem na palavra dunamis, é a mesma palavra. Uma coisa, querido, que explode. Ah, querido, em nome de Jesus, você cheio do Espírito Santo, querido, você é uma bomba nas trevas, querido. Em nome de Jesus, você cheio do Espírito Santo, você é uma bomba contra o teu inimigo, querido. E eu estou prestes a explodir contra ele, em nome de Jesus. Você cheio do Espírito Santo é imbatível, amado. Diga de novo para o teu irmão, você cheio do Espírito Santo é imbatível. É imbatível. O ensino da palavra é importante, ele é muito importante. Mas nós dissemos aqui na quinta-feira, querido, teologia, às vezes até o ímpio, querido, se ele quiser fazer teologia, ele pode fazer. E ele pode sair de lá formado, ele pode sair de lá falando de Deus, mas dentro dele, querido, ele pode continuar a mesma criatura. O que o espírito do anticristo nos últimos dias iria trazer? A Bíblia diz: uma religião de palavra, que a palavra basta. Pessoas que batem no peito e dizem: o que importa para mim é a palavra, mas não vivem a palavra. Não vivem a palavra. Pessoas que estão ensinando letra, e as pessoas, algumas estão contentes, outras estão satisfeitas em ouvir contos, histórias. Ah, querido, uma das coisas que eu mais tenho falado com Deus, que eu não seja alguém conhecido, mas tem uma boa oratória, né? Ele prega bem. Querido, que nós sejamos, eu estou trocando o eu pelo nós, que nós como igreja, sejamos conhecidos como uma igreja de poder, uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade, onde ele passeia, onde ele faz o culto, onde ele revela a palavra, onde ele faz o louvor, onde ele abraça, onde ele se destaca, porque ele é dunamis, ele é o poder, ele é o governo. Alguns poderiam dizer: ai pastor, mas então você está falando de uma igreja que tem que ser só pentecostal? Estou falando de Pentecoste sim. Aliás, a Bíblia é pentecostal. Mas o espírito do anticristo, ele trabalha nas duas extremidades. Ele está dizendo que a igreja de Cristo tem que ser só palavra. E o Senhor está dizendo: não, a minha igreja, o meu reino, não consiste só em palavra. A minha igreja tem que ter manifestação de poder. E você está aqui, querido? Na tua vida precisa haver manifestação de poder do Espírito Santo de Deus. Mas e o ensino? Ele é bom.
E a letra? Não vou negar de jeito nenhum. Toda vez abro ela aqui e leio dela e falo dela. Mas não é o que eu acho, o que eu penso. Até porque, querido, senão você poderia fazer alguns sermões aqui, e algumas palavras melhores e dizer, hoje vai essa aqui, ó. Essa aqui é boa, vou falar para o povo. Alguns me perguntaram certa vez, uma pessoa me perguntou, pastor, você tem uma palavra para casamento? Eu falei, tenho. Eu falei, qual que é? Eu falei, que o Espírito Santo me der. Mas você não tem uma assim, só para casamento? Para me falar, não tem uma só assim. Até porque o noivo muda, a noiva muda, é totalmente diferente. Os padrinhos mudam, a igreja muda, o dia muda. Mas se você tiver 5 ministrações, 5 vezes eu vou lá, quando eu não vou mais, dizer, fala comigo, o que eu preciso falar? Eu não tenho uma palavra decorada. Ela vai dizer, você não tem nem teologia, não, mas não tem mesmo, meu querido. Não vai fazer? Querido, não está dando tempo, não. Não vou te seguir, não, se não é teólogo. Segue quem você quiser. Eu não vou nem chorar. Embora eu te queira aqui. Pessoas que não gostam, querido, da manifestação, porque nunca tiveram manifestação. Querido, eu estou falando de uma verdade que eu vivi no meu passado, e eu fui crescendo, querido, com todo tipo de líder. Cristina com o pastor Carlos estão aqui, e eles sabem que isso é verdade. Todo tipo de líder. E quando o líder, querido, nunca teve uma experiência com Deus, sabe o que ele fala? Meu negócio é palavra. Tá? Ok. Tem alguns que chegaram a dizer, quantos versículos você sabe decorar da Bíblia? Querido, eu não vou entrar nesse debate porque eu devo saber uns 10. E aí eles crescem e dizem, eu sei uns 200. Ok. E vive quantos deles? Desses 200 você está vivendo quantos? Então, querido, não me vem falar de palavra decorada, porque não tem diferença alguma de livro de matemática, de ciências, de história. Estou falando de um reino que vem com poder, porque o reino de Deus se manifesta com poder. O reino de Deus tem que curar, o reino de Deus tem que expulsar os demônios, o reino de Deus traz sim dons, línguas estranhas, queira você ou não. Eu não acredito nessas coisas, eu acho que você está falando blá blá blá. Tá bom. Nem o diabo compreende, né, querido? Os homens também não vão compreender. Os homens, querido, estão ensinando letra. Pastor, você está falando de alguma denominação? Querido, estou falando do tempo que nós estamos vivendo. Eu não ia ser tão pequeno para falar de um ministério, até porque, querido, cuida aqui, viu? Que estão ensinando por aí, cada um dá conta do que ensina. Estou falando que aqui, querido, eu tenho orado. Vai ter palavra? Tem palavra. E poder? Mas não abro mão. Uma igreja de palavra e de poder. De poder e de palavra. De logos, mas de dunamis e de logos. Ambas têm que caminhar junto. Porque essa coisa, querido, de saber na teoria, querido, você pode até ensinar, mas tem que viver. E eu estou de olho em você, para ver se vai viver mesmo. Você está de olho? Estou. E ele me conta tudo. Quando eu falo estou, viu, que ele não é seguindo você não, viu? Fique em paz. Que o Espírito Santo me revela teu coração. Quando você olha para mim, eu já sei. Fala, Isso sempre existiu. Essa igreja que se contenta com palavra. Eu já disse para você que um dia o Espírito Santo, alguns anos atrás, ele me disse, eu não quero que você se contenta com um tapinha nas costas, dizendo, pastor, como que você prega bem? Eu quero que a igreja que você anuncia o meu nome, ela seja cheia de poder. E de lá para cá, querido, eu me curvei, me rendi, eu falei, Senhor, coisa séria. João 5. Abre João 5, Evangelho de João. O que é o reino, querido? Ele é uma pessoa.
Digo, o reino de Deus é o Espírito Santo. Aleluia. João 5. Olha aqui, querido, se não está claro o que Jesus vai falar. João 5. O verso de número 36. Jesus está falando com os fariseus, homens estudiosos da palavra. João 5, verso 36. Ele diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Ele está dizendo, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim. Ele está dizendo, eu prego o Pai, e aquilo que eu falo a respeito de mim, eu faço. Testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Ele mesmo fala de mim. E olha o que ele diz para eles, querido. Vós nunca ouvistes a sua voz. Vocês nunca tiveram uma experiência de ouvir a voz de Deus. Nem vistes o seu parecer. Vocês não têm intimidade com Ele. Embora a palavra permaneça em vós. Porque naquele que enviou, você não crê. Jesus está dizendo para eles, vocês vivam debruçados na palavra, que fala de mim, mas em mim vocês não creem. O Pai, vocês nunca tiveram uma experiência. Vocês examinam as Escrituras, verso 39, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. Vocês estão dizendo que as Escrituras, nela possuem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu sou a vida. Oh, desperta, eu sou a vida. E vocês não querem vir a mim para terdes a vida. Eles queriam a letra. O que eles queriam? A letra. Querido, eles eram homens estudiosos da palavra o tempo todo. O menino judeu, o tradicional, o ortodoxo, com 12 anos já tem que ter decorado, querido, a palavra, a letra. O espírito do anticristo, ele vai lançar isso, querido, ele já está lançando. Igrejas que dizem, é a palavra. E o Espírito Santo? Não. Está havendo muita confusão aí onde ele está passando, e nós não queremos o Espírito Santo. Aí o inimigo trabalha também na outra extremidade. E aí a igreja diz, nós somos pentecostais. E não tem, pastor, uns exageros aí nos pentecostais. Mas está assim. A coisa é de ficar pasmo. Tem coisa que você olha e você fala, não é possível. Está fazendo isso? E aí eu fico pensando, querido, para a vida que está chegando, ela vai para a letra, ou ela vai para essa confusão que estão dizendo que é Deus fazendo? Aí, pastor, e aí? E aí, querido, nós vamos ser a igreja que Deus quer. Nem muito sal, nem pouco sal, viu, querido? Uma igreja com sabor. Eu não vou rasgar nota, dinheiro, porque estão dizendo que tem nota falsa andando por aí. Porque a manifestação do Espírito Santo, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é real. E ela é bem-vinda. Querido, ela é bem-vinda. Essa letra, ela por si só, é letra. E o que nós precisamos? Revelação da letra. Um texto que se transforma em comida. Aonde que eu encontro isso? Qualquer lugar? Não é qualquer lugar. Eu sei que aqui tem. Dá valor, viu, querido? Dá valor para a presença do Espírito Santo na tua vida.
Fale com Ele todos os dias, busque Ele todos os dias, tenha experiência com Ele todos os dias, porque em nome de Jesus, querido, os tempos são difíceis, e esse tempo, querido, onde o próprio inimigo está dizendo, fica só com palavra que está bom, querido, não está bom, você vai precisar de ter experiência, viver a vida que Ele tem para você, e a vida que Ele tem para você é plena. Ai, pastor, você falou lá é verdade, você não é teólogo? Não sou. Você não fez nenhuma faculdade. Eu fiz outra, humana, que para isso não serve. Mas eu sei que lá na Ásia, quando eu precisei, Ele falou. Ele estava comigo. O que eu quero mais, querido? Eu quero Ele. E eu estou te oferecendo Ele, viu? Ele quem? O Espírito Santo. Aí eu quero pertencer a essa igreja. Aí eu quero servir Ele aqui. Ele quem? Pastor Ricardo, não vem não, querido. O Espírito Santo. É Ele que nós todos servimos. De quem que é a patente maior aqui? Dele. O Espírito Santo. Para mim está maravilhoso assim. Mateus 22, 29, estou encerrando. Mateus 22, 29. Digno. Querido, de verdade que faz toda a diferença é a presença dEle. Busque a presença do Espírito Santo. Você encontrou Mateus 22? Verso 29. Jesus respondendo disse: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem... Vocês estão errados, porque vocês não conhecem. Ele falando com os homens de novo. Não conhecem as Escrituras e também não conhecem o Dunamis, o Espírito Santo. A minha oração, querida, é que você seja cheia de poder em nome de Jesus. Que você viva a palavra. Claro que sim, ela é maravilhosa, ela nos guia, mas de verdade que seja uma palavra revelada. Não é uma palavra de homens, querido. É uma palavra dada por Deus, que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. É desse reino que nós estamos anunciando. Todas as vezes que alguém disser para você a respeito do reino de Deus, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Você pode escolher viver uma vida onde você vai sempre dizer, não, eu conheço a palavra. Aliás, querido, eu já conheci muita gente. Às vezes até mesmo pessoas que trazem o viciado para você levar numa clínica de recuperação. E não foram poucas as vezes que a pessoa chegou e falou: olha, pastor, ele é conhecedor da palavra. Esse homem aí que você está vendo, dessa forma, nesse vício, essa mulher que está nessa prostituição, conhecedora, conhecedor. Eu fui fazer um casamento uma vez em Itajubá, Minas Gerais. E lá na festa do casamento, lá, 2 homens, bêbado, mas bêbado, os 2 sentaram na mesa, me chamaram para sentar lá. Ai meu Deus, o que vai ser? E um falava para o outro: esse aí conhece da palavra. E o outro bêbado falava para o outro: ele também conhece. Eu estou quase falando que eu não sei nada. Eu falando para eles, estou quase falando que eu não sei, porque se vocês dois, nesse porre, nessa pingaiada, conhecem, pronto. Ouviu falar da letra, leu um texto bíblico. Sabe aquela coisa que lança a palavra? Vê se não está aí, vê se não está aí. Tá, deve estar.
Mas eu quero saber se está aqui, ó. Não é ali. Porque ali eu sei que está. Não é, pastor Carlos? Ali está. Mas eu tenho que saber se está aqui, ó. Está aqui. Aí tem validade. Vida transformada. Vida que ama. Que está aqui por prazer. Mas por que você está feliz? Eu conheço a tua vida. Você está vivendo uma coisa tão difícil. Quer saber? Eu estou no colo do Espírito Santo. Ele é bom, Ele é maravilhoso. O domínio dele está sobre tudo, querido. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Querido, não seja mais um, por falta de poder, por falta de experiência, dizer que a letra basta. Você pode até sair daqui hoje tomando tua decisão, mas eu vou te dar um conselho, querido. Eu ouvi muito tempo pessoas dizendo: a letra, a palavra é tudo, hein? Ela é importante. Mas o Espírito Santo, querido, Ele faz toda a diferença. O Deus da palavra é maior. O Deus da palavra é maior. O Deus da palavra é maior.